vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós concluímos a exposição da carta aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, e aprendemos muitas coisas durante esta exposição. E agora vamos pregar alguns sermões, trazer algumas mensagens abordando temas variados. E hoje vamos expor este texto, 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 15. Então vamos ler a palavra do Senhor. Nos diz assim, o texto sagrado: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestei superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos e irmãs, eu estou há mais de 1 ano e 3 meses pastoreando esta igreja, a Igreja Presbiteriana no setor M-Norte. E esta é a primeira vez que eu vou pregar sobre a questão da contribuição financeira. E este é um tema delicado em nossos dias, porque, infelizmente, muitos vigaristas que se denominam pastores têm usado do posto que ocupam para tirar o couro das ovelhas e comerem a sua carne, para tirarem as posses de muitas pessoas a fim de que eles próprios tenham um progresso material. E isso é algo terrível. Isso não é novo, desde os dias do apóstolo Paulo. Se você ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, você vai perceber que naqueles dias Paulo já combatia esse tipo de pessoas que usavam a religião para ganhar dinheiro e exatamente progredir materialmente. E por conta disso, em nossos dias, é complicado falar sobre este assunto. No entanto, irmãos, como ministros do Evangelho, nós precisamos falar sobre isto, porque este é um tema bíblico que é, na verdade, recorrente nas Escrituras. O dever que nós temos de contribuir financeiramente. Naquela época, na época do Novo Testamento, 2 razões eram importantes. A primeira,
que nós temos aqui era exatamente para ajudar os necessitados. Então, a igreja era muito exortada no sentido de que contribuísse, a fim de que houvesse um trabalho diaconal eficiente, ou seja, um trabalho de assistência àqueles que estavam em necessidade. E o outro motivo naquela época era exatamente para a manutenção da obra de Deus, especialmente para manter os pregadores do evangelho que viajavam de lugar para lugar, como o apóstolo Paulo fazia com a sua equipe missionária. Naquela época, a igreja não tinha templo, então não havia necessidade de manutenção de templos, porque a igreja se reunia nas casas ou em alguns ambientes, especialmente nas casas, mas depois na perseguição, nas cavernas, nas matas, não tinha templo. Depois que passa a ter templo, então se passa a ter necessidades para outras coisas. Mas basicamente eram para essas duas coisas, para a assistência aos crentes necessitados e para a pregação do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O contexto aqui, irmãos, que nós lemos e vamos observar, não só hoje, mas hoje, na próxima vez que pregarmos, o contexto aqui não é de dízimos. Paulo não está falando aqui de dízimos, ele está falando de ofertas, ele está falando de uma situação específica, que era exatamente uma oferta que Paulo estava fazendo, esse trabalho diaconal, para exatamente suprir as necessidades dos crentes da Judeia. Nos dias do imperador romano Cláudio, houve uma fome muito grande que assolou grande parte do Império Romano, inclusive lá na Judéia. E o que acontece? Naqueles dias, isso foi inclusive antes desse período, foi profetizado pelo profeta Ágabo, conforme está lá em Atos capítulo 11. E a igreja de Antioquia, uma igreja muito solícita, uma igreja muito fiel, logo fez uma oferta e enviou para os irmãos lá da Judéia, através de Barnabé e Paulo. E Paulo, quando ele foi então designado com Barnabé para fazer as suas viagens missionárias, Paulo se comprometeu exatamente com essa tarefa de ajudar os necessitados, além de pregar, é claro, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele então estava levantando uma oferta entre as igrejas dos gentios, ou seja, daqueles povos não judeus, para exatamente levar para os crentes pobres da Judeia. Isso iria não só suprir as necessidades dos crentes pobres da Judeia, mas também iria unir judeus e gentios, porque como vocês sabem, vocês que conhecem a Bíblia, existia uma hostilidade entre judeus e gentios. Mas agora, com essa oferta, seria mais uma razão para que esses irmãos de etnias diferentes, judeus e gentios, pudessem ser mais unidos no Senhor, como eles de fato deveriam ser. Então, Paulo está fazendo esta campanha. A respeito disso, irmãos, ele fala, por exemplo, na carta aos Romanos, lá no capítulo 15, a respeito dessa oferta que ele haveria de levar para a igreja da Judéia. Ele fala na primeira carta, nós lemos o capítulo 16, versos de 1 a 4, que ele está orientando a igreja no sentido de pondo de parte as ofertas, para que quando ele chegasse, estivesse pronto, ele pudesse levar essas ofertas lá para a Judeia. Ele fala nesta carta aqui, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 8 e 9, ele fala dessa oferta e como aqueles crentes ali de Corinto deviam fazer para contribuir a fim de que as ofertas deles fossem realmente aceitáveis ao Senhor e suprissem as necessidades daqueles crentes. Então, irmãos, como eu disse, ele não está falando aqui de dízimos, ele está falando de ofertas para o suprimento da necessidade dos crentes. Contudo, os princípios que são apresentados aqui, irmãos, valem para todos os tipos de contribuições financeiras, inclusive inclusive os dízimos, as ofertas, a ajuda ao necessitado. Então, os princípios que nós vamos ver são aplicáveis aqui. Porque, meus irmãos, é muito importante que nós entendamos que toda a nossa vida, ela deve ser dirigida pela palavra de Deus, inclusive a maneira como nós
ofertamos, como nós contribuímos. A Bíblia nos ensina como é que nós devemos ganhar dinheiro e como é que nós devemos gastar dinheiro. E a Bíblia nos mostra que uma dessas maneiras de exatamente gastar dinheiro é exatamente ajudando o necessitado. E nós vamos ver alguns princípios aqui. É por isso que o nosso tema é princípios bíblicos para a contribuição financeira. Viram aí, crianças, anotaram o nosso tema, o título? Então, irmãos, tendo dito isto, eu gostaria que nós observássemos esses princípios a partir de 3 ações do apóstolo Paulo, que ele toma aqui no sentido de convencer aqueles crentes, de fato, de concluírem essa oferta para os crentes pobres da Judéia. São 3 ações de Paulo que eu quero destacar. A primeira delas, Paulo apresenta o exemplo dos crentes macedônios. Do versículo 1 ao verso 5, nós temos Paulo apresentando o exemplo de irmãos, como eles foram extraordinários em se prontificar no sentido de contribuir para com aqueles crentes necessitados da Judéia. E aqui as igrejas, veja que ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Macedônia era uma província romana, era uma região do Império Romano. E nessa região estavam as igrejas que nós conhecemos na Bíblia, a igreja de Filipos, nós temos inclusive a carta aos Filipenses, a igreja de Tessalônica, nós temos 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, e a igreja de Bereia, que está lá em Atos, capítulo 17 do livro de Atos, está ali esta igreja. Então, essas igrejas, é delas que Paulo está falando aqui, nesse início do capítulo 8, as igrejas da Macedônia. E eu quero que vocês observem a maneira como Paulo começa a falar da participação desses irmãos nessa oferta para os crentes pobres da Judéia. Observe que ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ele vai trazer aqui um exemplo extraordinário desses irmãos, e ele vê por trás da ação desses irmãos a ação graciosa e soberana de Deus, movendo o coração desses irmãos para que eles sejam generosos na sua contribuição. Então, por isso que ele diz, veja que ele diz: eu quero fazer, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas. Ou seja, o fato deles terem participado da maneira que eles participaram foi uma graça de Deus, foi Deus operando no coração daqueles irmãos, de maneira que eles fizeram aquilo que de fato fizeram e que nós vamos ver agora. Por que que Paulo vê que é de fato a ação graciosa de Deus na vida daqueles irmãos? Eu queria que vocês observassem aqui, irmãos. Observem o que que eles fizeram. Versículo 2 nos diz: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Nós temos aqui, meus queridos, coisas contrastantes, ou seja, coisas que se entram em contraste. Porque, vejam, eles estavam passando por grandes tribulações, mas mesmo em grandes tribulações, eles manifestaram, como nos diz o texto aqui, grande alegria. Eles estavam numa situação, numa circunstância de grande pobreza, mas nos diz o texto aqui que a pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, ou seja, mesmo estando naquela situação de pobreza, de escassez, de privação, eles se mostraram muito generosos. A tal ponto, irmãos, que Paulo diz, versículo 3, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Observem aqui, irmãos, que coisa grandiosa. Esses irmãos, eles estão sendo atribulados, eles sofriam hostilidades. Depois vocês podem ler os capítulos 16 e 17 de Atos e vocês vão ver como aquelas igrejas estavam sendo hostilizadas pelos cidadãos dessa cidade, por causa simplesmente do evangelho de Cristo.
Mas mesmo naquela situação de tribulação pela qual eles estavam passando, eles demonstraram alegria. E naquela circunstância de pobreza que eles viviam, e Paulo diz aqui, a profunda pobreza deles, eles se mostraram muito generosos. E vejam, Paulo não pediu como Paulo está fazendo com os coríntios. Paulo está exortando os coríntios, dizendo: vocês completem a oferta que vocês começaram. Eu mandei Tito para já terminar esse trabalho. Mas Paulo não fez assim com os macedônios. Por quê? Porque Paulo, como um pastor de verdade, como um pastor que ama o povo de Deus, ele viu a situação financeira daqueles irmãos, que eram irmãos muito pobres. Então, Paulo nem pediu para que eles participassem dessa arrecadação de ofertas. No entanto, nos diz o texto que eles pediram repetidas vezes ao apóstolo Paulo, versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então eles chegaram para Paulo e disseram: Paulo, por favor, deixa a gente participar. Então percebam, irmãos, é a graça de Deus operando no coração desses irmãos, de maneira que eles tomam conhecimento de que seus irmãos, que eles nem conheciam lá da Judéia, estão passando por necessidade. Eles dizem: nós queremos participar, Paulo, deixa a gente participar. E sabe por que eles fizeram isso, irmãos? A resposta está no verso 5, observem. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Sabe por que eles tinham essa disposição? Porque eles se consagraram primeiramente ao Senhor. Antes de querer dar dinheiro, antes de querer ofertar, eles se ofertaram ao Senhor. Eles se consagraram a Deus. E por essa razão, agora eles têm essa disposição para ajudar outros irmãos, embora eles próprios estejam em dificuldades financeiras. Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. E aí, irmãos, nós aprendemos neste texto, este texto nos ensina que contribuir financeiramente não é uma questão de ter muito ou pouco, mas é uma questão de ser consagrado ao Senhor. Percebam essa lição e gravem-na no coração. Contribuir financeiramente não é questão de ter muito ou pouco, mas é uma questão de ser consagrado, dedicado ao Senhor. Quando o nosso coração, irmãos, está endurecido, o nosso bolso fica trancado. O pobre diz: eu não tenho condições. O que eu ganho mal dá para pagar as minhas contas. E o rico, por sua vez, afirma: esses pastores são ladrões, todos são ladrões. Por que eu iria dar o meu dinheiro? E ainda mais um montante de dinheiro? Para quê? Mas quando, irmãos, temos o entendimento bíblico de que contribuir com a causa de Cristo é uma graça, é um privilégio. E quando nós, primeiramente, já nos ofertamos, já nos doamos ao Senhor, já nos rendemos ao Rei dos Reis, nós fazemos como os macedônios. Mesmo em meio a tribulações e à pobreza, nós queremos participar, ainda que com pouco. Nós fazemos como a viúva pobre, que de todos os que estavam dando e dando muito, que davam as sobras, ela foi lá e depositou as suas 2 únicas moedinhas, valor monetário irrisório. Mas Deus não está interessado em muito ou pouco, irmãos. Deus está interessado em nosso coração. Porque tudo é do Senhor. A terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. O mundo e os que nele habitam são de Deus, nos diz a palavra do Senhor. Então, para Deus, tanto faz ser R$1 como 1 bilhão. Para Ele não faz diferença. Mas o coração, sim, isso faz. Porque Deus não vê como vê o homem. Deus vê o íntimo. Deus vê o coração. Deus vê as nossas motivações.
Ele vê. E se você é uma pessoa que tem condições, à luz disso aqui, que nós vimos até aqui, se você é uma pessoa que tem condições de contribuir e não contribui para causas justas e bíblicas, você tem sério problema espiritual. É provável que o seu coração seja tomado de avareza, que, segundo a Bíblia, é idolatria. Se você tem condições de contribuir financeiramente para ajudar o necessitado, para a causa do nosso Senhor Jesus Cristo, e não o faz, há algo espiritualmente errado com você. Porque aqueles que são verdadeiramente crentes, que realmente já se doaram ao Senhor, contribuir é uma alegria, é uma graça, é um privilégio. Crianças, atenção, crianças, aprendam a contribuir, a repartir, a doar, a serem generosas, para que quando vocês crescerem, o coração de vocês não seja dominado pela avareza, pela mesquinhez, pelo egoísmo. Então comecem de já a aprenderem a repartir, a doar, a ofertar. Vamos então, irmãos, ver agora a segunda ação de Paulo. Primeiro, ele apresenta o exemplo extraordinário dos macedônios. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo usa o exemplo dos macedônios para estimular os coríntios a ofertarem. Vejam aí a partir do verso 6, que Paulo vai tomar providências em virtude desse exemplo extraordinário dos macedônios. Então ele apresenta o exemplo dos macedônios e agora ele vai usar esse exemplo para exatamente exortar os coríntios no sentido de que complete aquela obra que eles começaram. Então ele começa no verso 6. O que levou Paulo a exatamente enviar Tito para Corinto, a fim de que ele concluísse? Quando ele diz, o que nos levou, ou seja, exatamente o exemplo dos macedônios, o fato deles terem se doado ao Senhor e mesmo no meio da sua pobreza eles terem contribuído. Então isso levou Paulo a exatamente enviar Tito lá para a cidade de Corinto, a fim de que ele completasse aquela arrecadação de ofertas para que fossem levadas para Jerusalém. Então ele diz, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim complete esta graça, vejam a palavra graça, se referindo às ofertas, a essa obra de misericórdia entre vós. E ele diz, verso 7, como, porém, em tudo manifestais abundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Novamente a palavra graça. Se você contar aqui, a palavra graça vai aparecer várias vezes. Então observem, Paulo está dizendo assim como vocês têm abundância em muitas coisas, inclusive no nosso amor para com vocês, sejam abundantes também nessas ofertas, sejam generosos, contribuam para os seus irmãos que estão passando fome lá na Judeia. E agora ele usa de maneira mais incisiva o exemplo dos macedônios, porque ele diz, verso 8, não vos falo na forma de mandamento, ou seja, Paulo não está obrigando esses irmãos a ofertarem, mas o que? Vejam o versículo 8 ainda, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Ou seja, os macedônios demonstraram que de fato amavam os seus irmãos em Cristo, porque mesmo em meio à pobreza, eles contribuíram para suprir as necessidades daqueles irmãos. Agora chega a vez dos coríntios. Será que os coríntios realmente amam de verdade? Porque, meus irmãos, uma coisa que nós devemos aprender e deve estar bem gravada em nossa mente e coração é que o amor verdadeiro, o amor que a Bíblia fala, é um amor prático. Não é uma questão simplesmente de sentimento e palavras, mas é uma questão de ação. De ação. Quando o Senhor Jesus falou do amor ao próximo, ele usou a parábola do bom samaritano.
Vocês sabem que judeus e samaritanos eram povos hostis, não se davam, eram inimigos. E um judeu, então, vai para um determinado caminho, é atacado por bandidos, e ele fica ali desmaiado. E passa um sacerdote judeu, passa um levita judeu, e passam de largo, passam por longe. Mas ali vem um samaritano, que tinha certamente os seus compromissos, a sua agenda, indo para determinado lugar no seu animal. E quando ele vê aquele corpo estendido no chão, ele não pensa duas vezes, ainda que fosse um judeu, ainda que pertencia a um povo inimigo, ele foi lá, ele deu os primeiros socorros, pegou esse homem, colocou sobre o seu animal, levou para a hospedaria e disse: cuide desse homem, está aqui o dinheiro, se precisar, quando eu voltar, darei mais. Jesus está contando essa história para mostrar o que é o amor ao próximo. E agora era a vez dos coríntios demonstrar esse amor. Por isso que Paulo diz aqui, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Agora iria ficar claro se os coríntios amavam mesmo de verdade, se esse amor que eles tinham era de fato um amor sincero. Mas por falar em amor e graça, Paulo então se lembra do maior de todos os exemplos. Verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então percebam, irmãos, que aqui, agora, o apóstolo Paulo, ele traz o exemplo do maior de todos os exemplos, o exemplo supremo, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior de todas as ofertas, ele mostra aqui, que o Senhor Jesus, sendo rico, estava na sua glória, estava com o Pai, ele abriu mão de tudo isso, ele se tornou como um de nós, ele se fez pobre por amor a nós, a fim de que nós, por meio da sua pobreza, nos tornássemos ricos. Agora seria muito dos coríntios, depois disso, de Cristo ter descido da sua glória em amor, ter se feito pobre, para que esses coríntios fossem ricos da graça de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Seria muito agora eles pegarem um pouco daquilo que eles tinham e contribuírem para suprir as necessidades dos crentes pobres da Judéia? Seria muito? Claro que não. Então esse é o maior de todos os apelos. E aqui, irmãos, nós aprendemos duas lições preciosas. A primeira, o que se espera, meus irmãos, daqueles que conhecem o amor e a graça de Deus em Cristo? É que sejam generosos, é que sejam prontos para repartir, se de fato conhece o amor e a graça de Cristo. É isso que se espera daqueles que conhecem. Como é que eu conheço a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua grande generosidade para conosco? E eu não sou generoso, e eu não sou gracioso? Como é que Cristo fez tamanha oferta por mim, e eu sou capaz de dar uma pequena oferta para ajudar os meus irmãos e irmãs em necessidade? Então, meus irmãos, o que se espera daqueles que conhecem de fato a graça de Deus em Cristo Jesus é que sejam generosos, prontos para ajudar, prontos para repartir. Isso significa que se você tem condições de contribuir financeiramente, mas tem dificuldade de fazê-lo, é muito provável que você ainda não conheça a graça e o amor de Cristo Jesus. É muito provável. Então, se você tem dificuldades para contribuir, é muito provável que você não conheça de fato a graça de Deus em Cristo Jesus. Você já ouviu muito, muito sobre essa graça, mas ainda não conhece verdadeiramente. Se você é uma pessoa mesquinha, mão de vaca, indisposta a ajudar o necessitado, indisposta a ajudar os seus irmãos em Cristo, é muito provável que você não conheça o Cristo gracioso,
que se ofertou por nós para a nossa salvação. Crianças, vocês gostam de ofertar? Vocês têm alegria em contribuir? É bom que tenham, é bom que tenham. E se você não tem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, é bom que você reveja aí a sua situação, porque a coisa está feia. Segundo lugar, irmãos, esse texto também nos ensina que toda a nossa vida, até aquelas áreas que nós não imaginamos que não tem nada a ver, toda a nossa vida, ela deve ser vivida à luz da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Gravem isso em nosso coração, isso é a essência do seu coração, isso é a essência da vida cristã. Nós devemos viver toda a nossa vida à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença, irmãos. Vejam, o que oferta tem a ver com o Evangelho? O que oferta tem a ver com o Evangelho de Cristo? Aparentemente nada, mas tem tudo a ver, porque o Evangelho nos fala exatamente da maior de todas as ofertas, não em dinheiro, não em ouro ou qualquer metal precioso ou qualquer outra coisa valiosa desse mundo, mas a própria vida do Filho de Deus sendo derramada na cruz, para que nós pudéssemos viver. Então, tem tudo a ver. E isso, irmãos, isso aqui Paulo está trazendo o evangelho para motivar aqueles irmãos a fazerem aquilo que era certo, que era ajudar os seus irmãos em Cristo. Mas o evangelho não trata apenas disso. As implicações do evangelho têm a ver com todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, os coríntios, eles deviam contribuir sim, por causa da oferta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não só isso. Na primeira carta nós vamos aprender que os coríntios, eles deviam viver unidos, não em torno de homens, de Paulo, de Apolo ou de Pedro, mas eles deviam viver em torno de Cristo, porque era Cristo que tinha morrido por eles, conforme Paulo mostra no capítulo 1. Nós vamos ver, por exemplo, que os efésios, eles deviam perdoar uns aos outros, porque eles tinham sido perdoados por Deus em Cristo. Toda a nossa vida, irmãos, deve ser vivida à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a maior motivação para tudo o que nós fazemos. E como nós estudamos não há muito tempo, Paulo colocou isso nos seguintes termos: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha aí que Paulo está dizendo é que ele já não vive mais, ele já não faz mais a sua vontade, ele faz a vontade do seu Redentor. Por quê? Porque Cristo o amou e morreu por ele. Ou seja, a vida de Paulo era uma resposta à obra perfeita, maravilhosa, suficiente, redentora de Cristo. Então isso significa dizer, irmãos, que nós homens, por exemplo, nós devemos ser os melhores maridos, nos esforçar para amarmos a nossa esposa realmente de maneira sacrificial. Por quê? Porque Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Mulheres, vocês devem ser esposas submissas, não primeiramente por causa do marido de vocês, mas por causa de Cristo que amou vocês e a si mesmo se entregou por vocês. Vocês devem ser crentes mais fervorosos, mais piedosos, mais dedicados, mais consagrados. Não por causa do pastor, dos presbíteros ou dos irmãos, mas porque Cristo amou vocês e a si mesmo se entregou por vocês. Eu devo tentar ser o melhor pastor que eu puder ser e cuidar da melhor forma que puder cuidar de vocês, não primeiramente por causa de vocês ou da aprovação de vocês, mas porque o Senhor Jesus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, quando nós entendemos isso, que a nossa vida é vivida, deve ser vivida à luz do Evangelho, tudo muda. Porque o referencial é outro, é o nosso Redentor. E é isso que nós vamos ver na Bíblia.
Quando Paulo vai exortar que o crente mais forte, ele acolha o crente mais fraco na fé, ele vai dizer que Cristo, porque Cristo não agradou a si mesmo, mas nos acolheu, nós que éramos fracos. Pedro vai falar aos escravos que eles deviam ser submissos, mesmo em situações adversas, e eles deveriam dar bom testemunho, mesmo em meio ao sofrimento, porque Cristo nos deixou o exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. Quando ele estava obtendo a nossa salvação, ele foi ultrajado, mas ele não revidou com ultrajes. Ele foi ofendido, mas ele não se vingou, ele entregou tudo àquele que julga retamente. Irmãos, se nós entendêssemos isso, a igreja ia mudar muito, para muito melhor, que nós devemos viver à luz do Evangelho. Não é só obedecer a palavra, é obedecer a palavra à luz do Evangelho de Cristo. Por exemplo, se meu irmão briga contra mim, por que eu, que sou o ofendido, devo ir lá e buscar reconciliação? Porque nós ofendemos a Deus. E esse Deus ofendido, que foi agredido na sua santidade e na sua justiça, foi ele que buscou reconciliação conosco. E se ele não tivesse buscado reconciliação em Cristo Jesus, todos os seres humanos indistintamente iriam perecer, iriam para o inferno. Mas ele, o Deus ofendido, foi ele quem buscou reconciliação, como diz a Bíblia. Ele estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Percebem isso? Viver a vida cristã à luz do Evangelho. Quantas pessoas no contexto da igreja estão vivendo em hipocrisia, porque estão vivendo para agradar homens, ao pastor, ao marido, à esposa, aos pais. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor e não para homens, porque foi Ele que nos amou e se entregou para a nossa redenção. Foi Ele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. É assim que devemos viver, à luz da pessoa e obra do nosso Redentor. E você que está conosco, que não é crente em Cristo Jesus, a maior riqueza que você precisa não é de riqueza material, não é. Porque as suas riquezas, ou as riquezas que você possa adquirir nesta vida, que qualquer pessoa pode adquirir, elas vão ficar neste mundo. A pessoa morrerá, não levará uma moeda. Mas a riqueza que Cristo conquistou para nós é uma riqueza permanente, a respeito da qual a palavra de Deus diz que a traça não corrói, os ladrões não roubam, mas está reservada nos céus para todo aquele que verdadeiramente crer no Filho de Deus. Por isso, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus e receba esse benefício glorioso da sua parte. Por fim, irmãos, e a nossa terceira ação aqui de Paulo, nós vamos ver a partir do versículo 10, que Paulo ele vai exatamente agora expor a sua intenção, a sua opinião e intenção quanto às ofertas dos coríntios. Primeiramente, ele apresenta o exemplo dos macedônios. Em segundo lugar, ele usa o exemplo dos macedônios para exortar os coríntios a contribuírem. E agora ele revela a sua opinião e intenção em relação às ofertas dos coríntios. Vejam o verso 10 que ele diz assim: e nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis leveis a termo, segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, observe aqui a opinião de Paulo, expressa a sua opinião. Minha opinião, meus irmãos, é que vocês completem o trabalho que vocês começaram.
ele vai dizer que eles começaram no ano passado, ou seja, no ano anterior eles tinham começado a fazer esse trabalho de recolhimento das ofertas para enviar para os crentes pobres da Judéia. Paulo então envia Tito e diz: meus irmãos, agora a minha opinião é que vocês completem. Vai ficar muito feio se vocês não completarem. Se vocês olharem o capítulo 9, a partir do verso 1 até verso 5, ele vai falar sobre isso um pouco mais, como eles deviam completar esse trabalho. E ele mostra aqui um princípio muito importante nas contribuições, irmãos, a maneira como eles deviam fazer, porque ele vai dizer, final do versículo 11, segundo as suas posses. Ou seja, proporcionalmente ao que eles tinham, não segundo o que eles não tinham. Outra coisa que ele vai mostrar, tinha que ser de boa vontade, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Então, aqui no caso, o apóstolo Paulo, sendo um judeu, conhecedor do Antigo Testamento, conhecedor das tradições judaicas, provavelmente ele tinha em mente aqui o princípio do dízimo. Não que ele esteja falando de dízimo, mas o princípio da proporcionalidade. Porque o dízimo, ele é exatamente, tem na sua essência a proporcionalidade. Se você ganha R$ 1.100, é o dízimo. É proporcional, 10%. Se você ganha 5.500, é o dízimo. Se você ganha R$ 3.300, é o dízimo. Então, observem que é proporcional. E aqui Paulo, tendo esse princípio em mente, ele diz, segundo as vossas posses. Por quê, irmãos? Porque é muito importante que nós tenhamos responsabilidade nas nossas ofertas. Infelizmente, em nosso país, há charlatões que dizem, venda lá a sua casa, venda o seu carro, traga para a igreja. E muitas pessoas, infelizmente, caem nessa. E aí não pagam as suas contas, desonram o nome do Senhor, porque não honram com seus compromissos. Porque, irmãos, nós temos compromissos com a nossa família, nós temos compromissos assumidos que temos que honrar, isso faz parte de glorificar o nome do nosso Deus. Por isso tem que ser segundo as nossas posses. É proporcional. Então, Paulo está dando a opinião dele: façam de boa vontade, façam segundo as posses de vocês, mas façam. Ele está mostrando. E ele mostra aqui a sua intenção. Vejam que ele vai trabalhar a intenção aqui, a partir do versículo 13, dizendo que ele não quer, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles, isso seria numa questão futura, venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. O que Paulo está querendo não é que os coríntios fiquem numa situação lamentável e os judeus lá, os crentes judeus, numa situação de bonança. Não, o que ele quer é que da abundância dos coríntios, eles repartam com seus irmãos que estão pobres, são pobres, estão em necessidade na Judéia, e assim eles sejam supridos, assim haja alguma igualdade. Quando esses irmãos no futuro observarem a necessidade dos coríntios, eles também façam o mesmo. Ou seja, é auxílio mútuo, é compartilhamento mútuo, é cuidado mútuo no meio do povo de Deus. Essa era a intenção do apóstolo Paulo, conforme nós vemos. E o que aprendemos, irmãos? Nós aprendemos que os verdadeiros pastores exortam as igrejas no tocante às contribuições financeiras, não visando ganho pessoal, promoção pessoal, progresso pessoal, mas o que eles querem é o benefício do povo de Deus, é o benefício da igreja do Senhor, é que Deus seja glorificado. Quando irmãos e irmãs suprem as necessidades uns dos outros, quando o dinheiro arrecadado é aplicado aqui para conforto dos irmãos, quando o dinheiro arrecadado aqui é enviado para a obra missionária, para o avanço do reino de Deus no mundo, então pastores verdadeiros, eles vão exortar sim, porque é um tema bíblico, é um tema recorrente nas Escrituras, para que as igrejas ofertem, os irmãos contribuam com generosidade, mas não para o seu enriquecimento pessoal, não para a sua promoção pessoal, mas para a edificação da própria igreja e para o avanço do reino de Deus. Então, os pastores verdadeiros, eles não só vão trazer causas justas para que nós ofertemos,
mas eles também têm motivações santas. Isso é fundamental, irmãos. Isso é fundamental. Agora, a nossa principal oferta não é em dinheiro, não é em ouro, não é em prata, não é nessa moeda virtual, eu nem lembro, nem sei qual é o nome, mas a nossa maior oferta é a nossa própria vida. Veja, os macedônios, eles se deram primeiro ao Senhor, depois eles deram oferta. Isso nos lembra de Caim e Abel. Vocês lembram? Caim e Abel foram ofertar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Primeiro da pessoa, depois da oferta. Porque, como eu disse, irmãos, Deus vê o coração. Deus vê o coração. Então, a resposta adequada, a maior de todas as ofertas, que foi a dádiva do Filho de Deus, é nos ofertarmos a Ele. É nos ofertarmos a Ele. Então, irmãos, encerrando aqui, contribuição financeira é uma prática cristã, é bíblica, é legítima e permanecerá até a vinda do nosso Senhor. Mas a questão, meus irmãos, não é só de dar dinheiro, mas é principalmente de dar-se primeiramente ao Senhor. A questão não é de muito e pouco, mas é de ser generoso em amor. A questão não é o quanto damos, mas como damos. Quais as motivações pelas quais nós damos? A questão, meus irmãos, não é o quanto temos, mas é de quem nós realmente somos. Essa é a questão. Meus irmãos e irmãs, pelo Espírito Santo, sejamos generosos, prontos a repartir. Que Deus afaste do nosso coração a avareza, a mesquinhez, a dureza de coração e nos conceda coração generoso, assim como nosso Pai é generoso para conosco. Assim como Deus nos abençoa, que sejamos bênçãos para a igreja e para aqueles que estão em necessidade. Que nós possamos ser assim, meus irmãos. Porque quando de fato assim nós ofertamos, quando assim nós contribuímos, não é apenas dinheiro, mas é um culto que estamos prestando a Deus. Foi assim que Paulo se referiu. Abra sua Bíblia aí, em Filipenses capítulo 4. Paulo recebeu da parte daqueles irmãos uma contribuição financeira, ele como missionário do Senhor. Então, no capítulo 4 de Filipenses, no verso 18, vejam o que o apóstolo Paulo diz a respeito das ofertas daqueles irmãos. Porque eles ofertaram da maneira correta, porque eles fizeram de maneira bíblica, de maneira generosa, de coração realmente voltado para o Senhor e para a sua obra. Então, no capítulo 4, verso 18, ele diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte. Olha como ele se refere ao culto do Antigo Testamento, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, assim como no Velho Testamento, quando o sacerdote oferecia um sacrifício que era do agrado de Deus, aquela fumaça subia como que figuradamente para as narinas do Senhor. Assim foram as ofertas dos filipenses, quando eles contribuíram com amor para a manutenção da obra de Deus, contribuíram para Paulo, que pregava o evangelho. Assim, irmãos, são as nossas ofertas, quando de fato fazemos de coração. Então, lembrem-se disso. Não é a quantidade, não é o dinheiro em si, mas é como você faz. É o que está em seu coração. É se você é do Senhor. É se não só você está dando dinheiro, mas se você já se deu verdadeiramente ao Senhor. E a pergunta é: você já se deu ao Senhor? Você já se rendeu de fato a Ele? Porque se você não fez, nem o culto que você prestou agora,
é aceitável a Deus, nem as suas ofertas, nem coisa alguma, porque a parte do Filho de Deus, nós não podemos ter comunhão com o Pai, porque o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, porque o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E se você não se rendeu a Ele, você não pode ter comunhão com Deus. E as suas ofertas não são aceitas por Deus, nem as suas orações, nem o seu louvor, nem coisa alguma. Doem-se primeiro ao Senhor, depois as outras coisas. Que o Senhor nos ajude nisso. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós rendemos graças ao Senhor e louvamos o teu santo nome, em virtude da tua palavra, que é maravilhosa, que nos traz esses princípios tão grandiosos. Ó Deus, afasta do nosso coração, perdoa-nos e purifica-nos da avareza. Que a tua palavra nos diz que é idolatria, porque amar os bens materiais mais do que a tudo é fazer dos recursos materiais o nosso Deus. Perdoa-nos de toda avareza, dá-nos coração generoso, pronto a repartir, que vejamos a contribuição financeira para a tua obra, para os nossos irmãos em necessidade, como um privilégio, como uma graça, como o Senhor nos ensina aqui na tua palavra, de maneira que participemos alegremente, participemos generosamente, participemos, Senhor Deus, conforme o Senhor requer de nós na tua santa palavra. Assim seja conosco, trabalhe em nosso coração, Senhor Deus, para que primeiramente nos doemos ao Senhor, nos rendamos a Ti, depois as outras coisas. É o que nós te imploramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar Oferta de Amor. Tendo esse texto bíblico em nossa mente, vamos louvar ao Senhor com este cântico. Se coloque de pé, meu irmão, para cantar esse cântico. E o Senhor me vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar. Vida em teu altar, vem o Senhor minha vida oferecer. De amor e sacrifício, quero minha vida Te entregar como oferta
vivo em teu altar pra te adorar. Oh, te adorar. Oh, que eu nasci concebi o teu querer. Faça o que está em teu coração e cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar.